Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 8 horas e 56 minutos, quinta-feira, e esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E nesse Café a Mercado de hoje vamos falar sobre notícias do cenário local, notícias do cenário internacional, vamos falar sobre investimentos. Vamos começar falando sobre o Ibovespa e como ele se comportou ontem. Ontem o Ibovespa fechou a 112.461 pontos. Podemos ver que ele teve logo uma leve queda, depois teve uma forte recuperação e depois ele teve uma leve queda novamente. Mas por que ele teve essa volatilidade ontem? Ontem nós tivemos a divulgação da ata do Copom e nessa ata, e principalmente por conta da fala de Bruno Serra, né? Bruno Serra, diretor do Banco Central, ele mencionou que as altas de juros vão continuar e isso pegou meio que de surpresa o mercado ontem e fez com que os analistas meio que se assustassem, porque conforme foi mencionado recentemente, dava-se a impressão que as altas de juros elas iam meio que não continuar tão fortes como vinha sendo visto anteriormente, mas pelo visto a preocupação com o setor fiscal ela continua muito forte para o setor monetário do Brasil. O Banco Central está muito preocupado com isso. Inclusive nós vamos falar sobre essa questão do fiscal quando falarmos do cenário local. Vamos falar sobre isso. O Ibovespa acumulou na semana uma alta de 0,19%, porque só ontem ele teve uma alta de 0,20%. Já o dólar, que vai abrir o mercado daqui 2 minutos, ele teve uma queda ontem de 0,65%, fechando a R$ 5,22. O dólar está caindo muito. Por que o dólar está caindo muito? Principalmente por conta do fluxo de recursos estrangeiros. O investidor estrangeiro está investindo no Brasil, trazendo seus dólares para o Brasil, por conta disso a queda, R$ 5,22. Lembrando que no mês passado o dólar estava a R$ 5,70 e agora R$ 5,22. Então só ontem o dólar teve essa forte queda, como nós vemos aqui, fechando a R$ 5,22. Então aqui nós temos os rendimentos, né? A performance tanto do dólar quanto do Ibovespa ontem. Vamos analisar os melhores e piores desempenhos do Ibovespa ontem. Ontem nós tivemos entre melhores desempenhos Grupo Natura com 7,83%, Azul com 6,44%, Minerva com 5,84%, Melius Cash 3 com 5,71%, TIM com 5,06%. E entre piores, nós temos Bradesco e Bradesco, sim, BBDC 3, Bradesco ON com 8,80%, Bradesco PN, BBDC 4 com 8,58% de queda, Itaú, Itube 4 com 3,98%, Via com 2,42% e Santander com 2,13%. O que aconteceu com o setor financeiro ontem? Ontem nós tivemos a divulgação do resultado de Bradesco. Teve prejuízo? Não, teve lucro. Mas foi pouquinho lucro? Não, foi lucro recorde. Então por que ele está entre os piores desempenhos, o campeão dos piores? Porque foi um lucro abaixo do esperado. Então o que nós vemos nesse resultado de Bradesco? Nós percebemos uma expectativa elevada no setor financeiro. Os investidores estavam depositando muito a sua esperança de que o setor financeiro ia trazer um retorno maior, um retorno melhor.
E como mesmo sendo um lucro recorde, eles ficaram frustrados. E aí derrubou todo o setor financeiro. Tanto que nós vemos aqui, ó, ontem caiu Bradesco, Itaú e Santander. Entre 5, 4 são do setor financeiro. Então nós vemos aí o quanto tivemos queda. Essa câmera está muito baixa. De novo, pronto, ajustei. Então nós vemos aqui o quanto o setor financeiro teve queda ontem, por conta de expectativas exageradas. Bom, então vamos ver aqui um breve cenário do mercado hoje. Os índices futuros dos Estados Unidos operam mistos na manhã de quinta-feira. O que quer dizer operam mistos? Uns para cima, outros para baixo, quer dizer, talvez Dow Jones, não especificamente, né? Uns está em alta, o Nasdaq está em baixa, S&P está em alta, então índices mistos. Antes dos dados da inflação às 10h30, que devem mostrar o ritmo de alta mais forte desde 1982. Seria difícil encontrar alguém que não acredite que o número do CPI vai ser quente, porque parece que estamos jogando um jogo de salto, com todos tentando ser mais hawkish, duro, de preocupação com a inflação sobre o que o Fed pode ou não fazer e política monetária em 2022, diz a nota. Isso tende a nos preparar para uma continuação do rally, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da National Securities, em entrevista à CNBC. Os mercados asiáticos também fecharam mistos, com destaque para o governador do Reserve Bank of India, que anunciou que o Comitê de Política Monetária votou para manter a taxa de recompra, ou a taxa na qual o Banco Central empresta a credores comerciais, em 4%. Por aqui, depois da decepção com o balanço do Bradesco, que eu já tinha mencionado, ter derrubado em bloco o setor financeiro, aumenta a atenção com o resultado de Itaú, que sairá hoje à noite. A Vale também divulga seu relatório de produção do quarto trimestre de 2021 após o fechamento e repercute os dados de produção da Petrobras divulgados na noite da véspera. Na agenda econômica, o IBGE divulga pesquisa mensal de serviços de janeiro às 9 horas. Já deve ter divulgado há 3 minutos atrás. Então vamos à notícia do cenário internacional. Fed espera que a inflação esteja prestes a cair em meio à alta iminente de juros. Então o que eles estão fazendo? Aumentando os juros para combater a inflação. Olha o porquê da preocupação deles. Novos dados de inflação que serão divulgados quinta-feira, hoje, devem mostrar os preços ainda subindo a máxima em várias décadas, mas autoridades do Fed têm esperança que o pico possa estar próximo. Quer dizer, está atingindo pontos máximos que há muitas décadas não atingia, mas é o pico e depois começa a cair. É isso que eles estão acreditando. Há algumas evidências de que estamos à beira, quer dizer, ponto máximo, de uma inflação que começa a diminuir, talvez no meio do ano, disse o presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, em entrevista à CNBC. Em comentários separados, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, afirmou que também espera que a inflação ceda este ano, conforme o Banco Central norte-americano aperta o crédito. Espera-se que o índice de preço ao consumidor tenha aumentado mais de 7% em janeiro, em base anualizada, um nível que lembra os choques inflacionários das décadas de 70 e 80, que levaram o Fed a acelerar os planos de aumentos de custos de empréstimos e reduzir a participação em títulos do governo e em papéis garantidos por hipotecas. Mas o ritmo de alta de inflação mês a mês tem diminuído, sinal de que a economia pode estar solucionando problemas na cadeia de suprimentos e outras dificuldades criadas pela pandemia. O que vimos é que a inflação não piorou no nível mês a mês, e tenho esperança de que isso se traduza em um declínio lento conforme avançamos na primavera até o verão, disse Bostic. Isso me dará algum conforto de que estamos indo na direção certa e talvez permita que o Fed eleve as taxas em um ritmo mais lento,
à medida que a economia continua se recuperando, disse ele. Há um amplo consenso no Banco Central para começar a subir a taxa de juros na reunião de política monetária de 15 a 16 de março, mas não há clareza sobre quanto o Fed terá de fazer para combater a inflação ou qual a probabilidade de que as cadeias de suprimentos de bens e mercado de trabalho nos Estados Unidos retornem por conta própria a algo como os níveis normais pré-pandemia de inflação baixa junto às taxas de desemprego. Então aí nós vemos o quanto o Fed está preocupado com o nível da inflação, como eles estão atingindo níveis que há décadas não estavam e como eles realmente acreditam que com a elevação de taxa de juros isso vai começar a cair, o nível da inflação deles vai começar a cair. Vamos ver como isso vai acontecer e como isso vai impactar não só a economia dos Estados Unidos, mas também a nossa. Agora vamos à notícia do cenário local. Por que as medidas para conter preço de combustíveis podem acelerar a inflação? Inflação no mundo inteiro. Mas é o que acontece principalmente como reflexo da pandemia. Vamos entender a notícia? Utilizar o dinheiro público para diminuir preços pode aumentar a dívida pública e piorar a situação fiscal no país. Por quê? Em Brasília, o Congresso tem discutido propostas para reduzir tributos que incidem sobre combustíveis, que seguem impactando nos resultados da inflação. No entanto, medidas para conter preços também podem acabar acelerando a inflação e prejudicar a situação fiscal do país. Como assim? Muitas vezes a gente fala e fica difícil de entender. Então vamos desenhar para ficar mais fácil. Olha isso aqui. Pronto. Mas com a minha cara aqui ficou difícil. Mas vamos entender. O governo pega dinheiro público para conter preços. Aí o que acontece, a consequência, rombo nas contas aumenta. Aí nós temos outra consequência. Dívida pública cresce. Qual é a próxima consequência? O investidor reavalia o cenário. O que acontece depois? Os juros e o dólar, aqui está escrito assim, aqui na apresentação fica eu aqui, mas os juros e o dólar fica mais caro e depois a última consequência dessa montanha russa é que a inflação aumenta. Então aqui é um efeito de decisão e consequência. Dinheiro público para conter preço. Rombo nas contas. Então aqui é uma medida fiscal. Você entendeu? Onde é que está o problema? Dinheiro público é usado para conter o preço. Aí diminui o dinheiro em caixa, porque aumenta o rombo nas contas públicas. A dívida pública cresce, o investidor reavalia o cenário, fala, não, esse governo aí não dá para confiar não. Ele usa o dinheiro para medidas populistas, ele não usa o dinheiro para investir no país de modo ajuizado, ele toma medidas populistas, então ele reavalia o cenário. Para pagar a dívida que cresceu, o juro aumenta, o dólar fica mais caro e aí a inflação aumenta. Então esse é o problema. Então o atual debate está em torno de utilizar o dinheiro público para conter o preço dos combustíveis. E caso o governo siga com essa opção, o rombo nas contas públicas cresce a um nível maior. O resultado é o aumento na dívida, visto que o governo é obrigado a emprestar dinheiro para quitar esses empréstimos. Dessa forma, o investidor estrangeiro vai reavaliar a capacidade de pagamento e os riscos presentes no Brasil. E com a piora da situação fiscal, as implicações no mercado financeiro também aparecem. Por quê? Porque o juro sobe, o dólar vai ficar mais caro e aí a consequência, o aumento na taxa de câmbio faz com que os preços da economia sigam o mesmo caminho, a consequência é que a inflação aumenta. Então, aqui nós vemos o efeito contrário. Como que as medidas para conter preços podem acelerar a inflação.
como se fosse um tiro no pé. Uma medida populista, né? Por que não fez isso logo no primeiro mês de mandato, né? Ah, não, agora vai ter eleição, vamos acabar com o caixa para baixar o preço do diesel. Não vamos falar de política não, porque isso aí só dá controvérsia, né? Vamos para a ferramenta Insight, que é melhor. Na ferramenta Insight nós temos uma atualização que me chamou muito a atenção. Esse setorial de agronegócio. Nesse setorial de agronegócio, muitas vezes nós ouvimos dizer que o agronegócio é o que carrega o país, né? Em certa parte é assim. Então, quais são os desafios e oportunidades do agronegócio mundial? Esse relatório é maravilhoso. Então, quando você lê, olha, um relatório de 15 páginas, você vai entender o que acontece. Olha, desafios e oportunidades na América Latina, o avanço tecnológico, mudanças climáticas, padrão de consumo, envelhecimento, o agronegócio no Brasil. Gente, esse relatório é maravilhoso. Fala sobre as commodities brasileiras, o avanço da produção, a nova fronteira agrícola, onde já está consolidado, para onde está expandindo, a nossa visão, a visão da Inside para o agro brasileiro. Fala sobre cada tipo de commodity, soja, trigo, milho, muito rico esse relatório, e aconselhamos que você leia e estude em detalhes o gado, que é setor pecuário brasileiro, é muito forte. Temos JBS, Marfrig, muitas empresas aí, ó, Agro, Bife, Abev, Camil, JBS, Raizen, BRF, muitas empresas fortíssimas, né? Então recomendamos que você leia esse relatório e conheça. Então, assim finalizamos o nosso Café a Mercado de hoje, desejando a você uma excelente quinta-feira, desejando a você bons negócios e desejando a você bons cafés. Obrigado a companhia, até amanhã. Tchau!